Carlos Alcaraz foi denunciado pelo STJD e o nosso argentino pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão por conta daquela partida no dia 1º de setembro lá na Neoquímica Arena, que inclusive ele já cumpriu suspensão de um jogo. Cara, é inacreditável, né, gente? Inacreditável, né? O código que ele foi aí enquadrado é um código que pode realmente suspender ele de 4 a 12 jogos. Eu vou explicar aqui para vocês sobre a situação, falar também sobre a definição do Corinthians, né? A informação que chega é que o Corinthians decidiu que vai pagar a multa de 500 mil reais ao Flamengo para escalar o goleiro Hugo Souza agora no próximo domingo pela decisão da semifinal da Copa do Brasil. Por se falar em Corinthians aí, né, teve aí o programa lá, o jornalista Rock Hudson, né, do programa Bom de Bola Foodcast, ele detonou o Corinthians, né, e ainda falou que tem jornalistas que defendem a situação do Corinthians, né, eles não querem enxergar o Corinthians tirando, né, os clubes como otários. Eu vou falar sobre a situação. Fala também sobre a situação envolvendo a próxima data FIFA, que não tem paralisação do Campeonato Brasileiro. A CBF já começa a antecipar alguns jogos para acontecer, né, para os clubes não ficarem desfalcados durante a data FIFA. Vou explicar aqui para vocês, trazer todos os detalhes para vocês. E o jogo de amanhã, né, Flamengo e Fluminense. Temos mais novidades, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Começar aqui falando sobre, né, esse jogo de amanhã, porque hoje a gente vê que o Flamengo tem 11 atletas, 4 sendo desfalques confirmados e 7 sendo dúvidas para o jogo contra o Fluminense amanhã, né? Quais são os desfalques, Henrique? Jogadores como Pedro, Everton Cebolinha, Matias Vinha e Luiz Araújo. Jogadores que estão entregues ao departamento médico. Inclusive, né, Pedro, Cebolinha e Vinha só retornam aos gramados a partir de 2025. Independentemente de Cebolinha começa uma transição já agora no final do ano, mas não vai ficar mais à disposição, não vai mais jogar nessa temporada, né? E também Luiz Araújo que ainda tem retorno previsto para esse ano, mais precisamente no início agora de novembro, mas também está fora dessa partida. As dúvidas, tem aí Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata, Éric Pulgar, né, Varela e Nico Dela Cruz. São jogadores que estavam a serviço de suas respectivas seleções. Fabrício, Bruno e Varela não entraram em campo ontem. Pode ser que realmente fique à disposição do técnico Felipe Luiz, né? Mas o restante é dúvida. Inclusive tem a situação do Gerson, que sofreu aí, né, com a situação do pé ali, uma unha inflamada. Inclusive tem até umas imagens aí circulando, o Coluna do Flamengo deixou aqui, o Mauro Santana também, né? O Gerson ali cuidando da unha no CT do Ninho do Urubu ali, né, com um profissional do departamento médico do Flamengo. Então, vamos ver como o Felipe Luiz deve montar essa equipe. Ainda não temos um provável time definido. O Felipe Luiz ainda não realmente revelou, mas posteriormente teremos aí algumas informações sobre um provável time que o Flamengo deve levar a campo e eu vou trazer aqui para vocês. Agora, se falando sobre a próxima data FIFA, né? Porque o Flamengo vem sofrendo com desfalques nos últimos jogos da seleção brasileira. Igual agora que a gente tivemos aí o Gerson e também, né, a situação do Fabrício Bruno, sem contar com a Arrascaeta, Dela Cruz, Varela, seleção uruguaia, Plata na seleção Equador e também o Éric Pulgar na seleção do Chile. O que acontece? A CBF vai antecipar o jogo de Botafogo e Cuiabá para o Alvinegro não jogar desfalcado na data FIFA. A partida marcada para o dia 13 de novembro será alterada para o fim de semana anterior. O Brasileirão não vai parar na próxima data FIFA. Com isso, os clubes já entraram em contato com a CBF para alterar o calendário. A entidade quer antecipar a maior quantidade possível de jogos da 33ª rodada para as equipes não serem prejudicadas.
a 33ª rodada, o Flamengo joga com o Atlético Mineiro, né? Eu acho que é isso mesmo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também perde alguns atletas dele também para as seleções. Mas do lado do Flamengo a gente pode ter desfalques também para a seleção brasileira. Pode não, com certeza o Flamengo vai ter desfalque, né? Porque toda a data FIFA aí, os uruguaios são convocados e agora o chileno Eric Pulgar também, e tem agora o Gonzalo Plata, e além dos brasileiros que podem aí ser convocados também pelo Dorival Júnior. Então vamos ver como deve acontecer isso aí. O Flamengo também tem que se planejar para essa data FIFA. Essa é a verdade. Mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação de Charlie Alcaraz. Cara, é uma situação que pode, deixar Felipe Luiz na mão. Realmente aí, se caso o Alcaraz for suspenso de 4 a 12 jogos. O que acontece? A informação foi trazida até lá no GE, que o STJD denunciou Carlos Alcaraz e Yuri Alberto por agressão e confusão no jogo entre Corinthians e Flamengo no dia 1º de setembro. Aquele jogo que aconteceu lá na Neoquímica Arena. Inclusive, Carlos Alcaraz, foi até expulso, cumpriu suspensão de um jogo por conta daquela confusão. Os jogadores podem pegar um gancho maior. Eles foram enquadrados no artigo 254/A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o CBJD, que prevê como pena a suspensão de 4 a 12 jogos. Olha só, gente, A informação que ainda temos é que o julgamento já acontece agora, nesta próxima sexta-feira, tá? Sexta-feira agora já acontece o julgamento. Então, lembrando que o julgamento aconteceu na sexta-feira. Domingo o Flamengo já tem um jogo contra o Corinthians, que é o jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mas vamos torcer para que dê tudo certo e o Alcaraz seja absolvido, né, gente? Não pega esses ganchos aí de 4 a 12 jogos, né? Porque aí, cara, ficaria fora, basicamente fora da temporada. Ficaria basicamente fora da temporada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Já se falando no Corinthians, a gente falar sobre a situação da utilização de Hugo Souza. A informação que temos é que o Corinthians vai pagar mais 500 mil reais ao Flamengo como multa para escalar Hugo Souza na semifinal da Copa do Brasil neste domingo. O Corinthians entende que o Flamengo tem feito jogo duro mesmo com a garantia apresentada para a compra do goleiro. Com isso, as negociações devem ser retomadas na próxima semana. Então aí, a situação do goleiro Hugo Souza é aquela coisa, né? O Corinthians vai pagar, mas tem que pagar. O Flamengo não tem que deixar esse negócio aí ficar enrolando, e depois o Corinthians não pagar não, hein? Tem que ficar de olho para não tomar calote do Corinthians. Essa é a realidade. Não tomar calote do Corinthians. O Rock Hudson, ele lá no seu podcast, que é o podcast Bom de Bola Foodcast, ele lá fazendo ali aquela bancada lá, a mesada do podcast, começou a conversar sobre a situação do Corinthians, e ele falou o seguinte: o Corinthians não tem dinheiro. Jornalistas que defendem de alguma forma essa sacanagem não merecem mais o respeito. O Corinthians já está tirando os clubes como otários e estão normalizando isso. Fair play financeiro é para o Corinthians. Jornalistas que defendem o Corinthians sobre a situação de o Corinthians estar dando calote em todo mundo não merece. Tem que pegar o diploma, rasgar, botar a camisa de torcedor do Corinthians e ir para o estádio. Olha só, o cara mandou essa aí. Mano, essa é a realidade, né, cara? A gente vem falando sobre isso aí, a realidade sobre o Corinthians. Mas, enfim, o Flamengo tem que ficar de olho. Já temos aí, um calote tomando aí da venda de Mateuzinho. Aí o Flamengo ainda não recebeu. Tá com a Brax, tá com a garantia. Mas só que o Corinthians ficou de pagar esse ano. A Brax só vai poder pagar o ano 2025, porque quando a Brax vai poder repassar o dinheiro para o Corinthians, que ia repassar, no caso, não vai passar mais. O que eles poderiam repassar para o Corinthians
vai repassar para o Flamengo, mas só em 2025. Ainda tem essa ainda. Agora, eu estava aqui pensando, se do nada aí acontece um rompimento de contrato entre Corinthians e Abrax, como fica a situação do Flamengo, né? É complicado, gente, é complicado. Então o Flamengo precisa ficar de olho. O Flamengo tá ligado, sim. O Flamengo não tem que dar mole, o Flamengo tem que estar atento na situação. O Corinthians vai pagar? Paga à vista. Pix, antes do jogo. Porque deixar para depois do jogo, vai ser difícil o Flamengo receber essa multa também, tá? Vou logo avisando aqui. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.